A paz do Senhor Jesus para o seu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso culto semanal aqui na Igreja Presbiteriana Renovada do Industrial. Você que nos recebe no seu lar, que você possa adorar o Senhor conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu coração, que seja noite de bênção para a sua vida. Eu quero te convidar a ler comigo um texto que é o Salmo de número 42. Nós iremos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão, à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Aqui nós vemos o salmista declarando um anseio que está acontecendo dentro dele. Ele tem sede de Deus. E o texto diz que muitas pessoas o questionam nesse momento, perguntando a ele onde está o seu Deus. Quem sabe esse texto tem a ver com o momento em que vivemos, onde nós estamos vivendo uma situação de um vírus que tem afetado todo o mundo, e o mundo tem perguntado onde está o nosso Deus, mas o salmista vai responder para nós. Nós precisamos esperar em Deus, acreditar que nós ainda o louvaremos, nós ainda experimentaremos daquilo que já experimentamos na sua presença, na sua casa, da sua palavra. Que nessa noite você possa orar comigo e adorar ao Senhor conosco em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais, de estarmos, ó Deus, reunidos, ainda que distantes uns dos outros, mas unidos num mesmo Espírito, através do nome de Cristo Jesus. O nosso propósito, Senhor, é te adorar, é te bendizer. O nosso desejo é que o Senhor receba a nossa adoração, e mais, que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, para ministrar a tua vontade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É que oramos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Provações tens passado e em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o seu rosto, e é tanto sofrimento. Erga sua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito?
saiba que Jesus te consola, e o sorriso então renasce ao nascer na alvorada, e jamais te deixará. Erga sua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Ama você. Ama você. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra,
no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro dos Atos, capítulo de número 27. Eu quero ler com você a partir do verso 9. Atos 27, a partir do verso 9, nós estaremos lendo até o versículo de número 11. Atos 27, do 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus, escrita por Lucas. Ele segue dizendo: tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os, dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Amém? Se você puder, feche seus olhos no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua palavra. Nós cremos, Deus, que ela é verdade para mudar as nossas vidas. É o Senhor mesmo quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos famintos, sedentos, nós queremos te ouvir, Deus, para que a nossa vida não seja mais a mesma. Que o Senhor não permita que a nossa mente se distraia, mas que estejamos atentos à tua voz nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre o seguinte tema: providência dolorosa. Providência dolorosa. Nós sempre, constantemente, ansiamos por uma providência de Deus. Vivemos um tempo para isso, onde aguardamos que Deus envie a sua providência. Providência é a solução, é a resposta. Acontece que muitas vezes essa providência ela vem carregada de dor. Essa providência, para que ela surja, para que ela brote, ela precisa muitas vezes nos provar, muitas vezes nos machucar. Nós estamos diante de um texto que fala exatamente de uma história que apresenta isso. O momento da vida do apóstolo Paulo, onde ele aguarda por uma providência de Deus, mas essa providência ela vem às duras penas, ela vem sob muito custo. O apóstolo Paulo está indo para Roma, a capital do império. Nós sabemos que Paulo expressa na sua carta escrita aos Romanos, por 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 15, Paulo diz que ele deseja muito ir a Roma. Ele escreve essa carta, obviamente, antes dessa viagem que temos narrada aqui no livro de Atos. Portanto, Paulo demonstra que ele quer ir a Roma, não apenas para passear, não apenas para conhecer a capital do império, mas Paulo revela que ele quer conhecer os irmãos da igreja de Roma e mais, ele quer ter o apoio da igreja de Roma para que ele possa ser enviado até a Espanha. A carta aos Romanos revela isso. Ele desejava pregar o evangelho na Espanha. Por isso ele queria ir para Roma, para conseguir o apoio dos romanos.
Só que quando nós olhamos para esse texto do capítulo 27, de fato, Paulo está realizando o seu sonho. Ele está a caminho de Roma. Acontece que não é do jeito que, quem sabe, o apóstolo Paulo sonhava. Nós, muitas vezes, expressamos os nossos sonhos, os nossos desejos. Queremos chegar a algum lugar, queremos conquistar alguma coisa, porém, muitas vezes, nós chegamos nesses lugares da forma que menos esperamos. O apóstolo Paulo, ele está indo para Roma, mas ele não está indo num navio de turismo, não. O apóstolo Paulo, ele está indo preso, como um detento, condenado para ser julgado pelo império. Não é uma viagem de férias. Paulo não está indo passear, mas ele vai para Roma, para que, como sabemos, ele ficará lá até que seja decapitado pelo imperador romano. Portanto, olhando para esse texto, eu situo os irmãos no livro dos Atos. Nós já estamos no penúltimo capítulo do livro, onde o apóstolo Paulo já fez as suas 3 viagens missionárias, e depois de ser preso em Jerusalém, passar por alguns julgamentos, ele apela a César. Ele pede, como cidadão romano, o direito de ser julgado em Roma. E agora ele está sendo colocado dentro de um navio, com outros 275 homens. Esses homens estarão viajando com o apóstolo Paulo a caminho de Roma. E aí, adentrando o texto, a palavra do Senhor nos diz no verso de número 8 o seguinte: e costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo do qual estava a cidade de Laceia. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os. Esse é o texto que lemos, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando inicia-se a viagem, o texto diz para nós, ainda lá atrás no verso 7, que eles estavam viajando vagarosamente, faltava ali ventos, e eles foram navegando, costeando a costa. Porém, quando chega à altura do verso 9, Deus vai advertir aqueles homens, dizendo para eles que ele percebeu que aquela viagem seria danosa, seria uma viagem perigosa. E Paulo diz que o perigo, no verso 10, seria não apenas para o navio e para a carga, mas essa viagem seria perigosa também para as vidas dos que estavam no navio. Aqui vem um primeiro ensinamento para nós. Vivemos num tempo onde nós temos visto muitas pessoas falando. Eu costumo dizer que existe muita opinião, muita gente opinando. Só que aqui nesse texto, a palavra de Deus nos ensina algo. Existe sim opiniões que nós devemos dar ouvidos. A opinião em questão é de um homem de Deus. O homem que está falando e alertando que a viagem será perigosa é um homem que conhece a Deus. Porém, o texto diz que o oficial, aquele que estava encarregado pela viagem, por toda a tripulação e pelos homens que estavam sendo levados a Roma, o texto diz que ele não acredita na palavra do apóstolo Paulo, mas ele dá mais crédito ao dono do navio e também ao piloto do navio. Esse é o tempo para pensarmos. Para quem nós temos dado ouvido? Qual voz nós temos decidido ouvir nesses dias? Onde tem muitas vozes, muito barulho, muita opinião, mas esse texto nos ensina que nós precisamos estar sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. O verso 12 diz: como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta que dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali aportar. Perceba que aqueles homens, quando eles escutam o que Paulo falou, eles tomam partido e decidem fazer um outro caminho. Porém, chega o verso 13. Agora, nós começamos a encontrar o que eu chamei no início da providência de Deus.
mas é uma providência dolorosa. O verso 13 diz que começa a soprar um vento, e esse vento ele é brando, vai nos descrevendo o verso 13. Porém o texto vai dizendo para nós que o navio ele começa a ser arrastado e jogado de um lado para o outro, ao ponto de o verso 17 dizer que recolheram e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio. Perceba que a situação se torna desesperadora. O texto diz que aqueles homens, que eram homens conhecedores de navegação, agora o navio começa a ser açoitado pelas águas, ao ponto deles terem que pegar o que podiam para reforçar o navio, para que o navio não fosse vencido pelas águas. Nesse momento, o verso 18 diz, fomos violentamente agitados pela tempestade. O verso 19 nos fala de uma contagem de dias, dizendo, ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Preste atenção, meus irmãos. Aqui chega um momento muito importante desta viagem. Esses homens, eles estão à deriva. Eles não têm mais esperança. O texto diz que eles começam a desmontar o navio. O navio está prestes a naufragar. E o texto diz para nós que eles começam a tomar parte da embarcação e começam a lançá-la ao mar. Começam a abrir mão daquilo que lhes trazia segurança. E aqui eu preciso fazer uma aplicação. Na nossa vida, quando as tempestades chegam, quando começamos a ser açoitados pelos problemas da vida, se não estamos alicerçados na palavra de Deus, se não damos ouvidos para a voz de Deus, muitas coisas que nós fazemos, uma delas é exatamente abrirmos mão daquilo que nos dá segurança. Perceba que quando a pessoa ela está fragilizada, a primeira coisa que ela deixa de fazer é orar. Ela abre mão da segurança da oração, da comunhão com os irmãos, da leitura da palavra. Ela está tão desesperada que a iniciativa que ela tem é lançar ao mar o resto de esperança que ela ainda tinha. E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, no verso 21, vai dizer para eles, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo se põe em pé no meio deles, dizendo, senhores, vocês deviam, na verdade, ter me dado ouvido e não partido de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Olhe para cá. O apóstolo Paulo, quando ele vê aquele momento de desesperança, ele se levanta no meio de todos. E o texto diz que ele se põe a falar. E a fala de Paulo começa alfinetando a consciência daqueles homens. Paulo começa lembrando a eles o que aconteceu antes desse problema ao qual eles estão enfrentando. Olha, vocês deveriam ter me dado ouvido. Vocês deveriam ter prestado atenção naquilo que eu admoestei vocês. Meus queridos irmãos, nós, muitas vezes, corremos o risco em nossas vidas de ouvirmos isso das pessoas, quem sabe do nosso cônjuge, quem sabe do próprio Deus, dizendo, olha, você deveria ter me dado ouvido. Se você tivesse me ouvido, se você não tivesse tomado este caminho, é isso que Paulo está fazendo. Nós precisamos entender que Paulo não está tripudiando sobre a dor daqueles homens, não. O apóstolo Paulo está reforçando a necessidade para que eles aprendam que há momentos que precisa-se dar ouvido à voz de Deus. Porém, eu entendo por esse texto qual é o papel de um profeta bíblico. Um profeta bíblico, ele nunca tem só uma palavra de juízo nos lábios. Todo profeta bíblico, todas as vezes que se levantou para proclamar juízo, a palavra de juízo veio completada por uma palavra de esperança. Eu desacredito de um profeta que se propõe a anunciar juízo sem apontar para a esperança de Cristo. Paulo é esse profeta, ele faz isso, ele anuncia o juízo, ele fala do erro, mas no verso 22 ele diz o seguinte, mas eu recomendo a vocês,
tenham bom ânimo, porque ninguém se perderá, nenhuma vida dos que estão no navio se perderão. Perceba o que está acontecendo. Paulo, ele está trazendo uma palavra de esperança no meio da desesperança. No meio do caos, Paulo propõe a luz de Cristo. Paulo mostra que nos túneis mais escuros da vida, a luz de Cristo continua a brilhar. Paulo nos apresenta que Cristo continua sendo a saída, mesmo quando todos os caminhos não demonstram mais saída. Paulo revela isso para nós. Nós precisamos olhar para os dias em que vivemos, onde nós temos notado que as pessoas não têm mais esperança. As pessoas, elas estão sem rumo, não há luz, não há saída, não há resposta. Mas Paulo nos mostra que aqueles que temem a Deus, eles detêm, pertencem a eles. E esse é o papel da igreja, anunciar a esperança de Cristo. Mas essa esperança, ela não é de um dia para o outro. Esse texto também nos ensina muito sobre paciência. Vivemos uma geração apressada. Vivemos uma geração que quer ver as coisas acontecer de uma hora para outra. Mas esse texto vai nos contar que o naufrágio, esse momento de dor, ainda vai durar mais 14 dias. Serão mais 14 dias de penúria, onde esses homens ainda sofrerão. Note que esse texto nos mostra que o fato de termos uma palavra de esperança não anula as consequências das nossas escolhas erradas. Vivemos num tempo onde as pessoas acreditam que só porque Deus liberou uma palavra sobre ela, as consequências do que ela fez, ela não terá de enfrentar. Não, esses homens experimentam isso. Eles vão ter, e sabemos pelo texto, que eles terão um bom final. Mas eles precisam experimentar da consequência. A consequência é pedagógica. A consequência nos ensina. A dor, ela muitas vezes ensina coisas para nós que nós não aprendemos quando está tudo bem. Até porque eu estou pregando sobre a providência dolorosa. Precisa doer para que essa providência surja. Passados os 14 dias, o texto diz que os homens avistam terra. Quem sabe, como naqueles filmes que já vimos, alguém grita terra à vista. Mas o texto diz que eles não conseguem perceber de qual terra se tratava. Nessa hora, o texto nos revela, no capítulo 27, no versículo 42, um outro ensinamento para nós nos dias de hoje. No verso 42, o texto diz: então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse e escapassem a nado. Olha que situação, meus irmãos. Esses homens, soldados, quando eles encontram terra, quando eles agora têm as suas vidas preservadas, eles se voltam para os presos, dentre os quais o apóstolo Paulo. E eles têm uma ideia, é o que o texto diz: vamos matar aos presos, para que nenhum fuja, para que nenhum escape a nado. Esse texto mostra para nós uma coisa que nós precisamos aprender a lidar na nossa caminhada. É a ingratidão. O apóstolo Paulo está no meio desses presos que estão prestes a serem assassinados. Mas foi Paulo quem teve uma palavra de esperança. Foi Paulo quem revigorou a esses homens para que eles não desanimassem, para que eles perseverassem, para que eles não se entregassem. Paulo foi essa palavra de esperança. Paulo foi quem tinha a palavra de vida. Mas agora o que ele escuta desses homens é palavra de morte. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitas vezes ministramos vida, mas recebemos de volta morte. Mas esse texto, meus queridos irmãos, mostra que alguns corações são tocados pelo amor de Deus. O texto diz que o oficial, para preservar a vida de Paulo, desejando preservar a vida de Paulo, ele vai insistir com os soldados para não fazer mal algum contra aqueles presos. O texto diz que eles são
preservados. E aí eles chegam, capítulo 28, na ilha de Malta. Esse era o lugar onde eles estavam, a ilha de Malta. Todos aqueles 276 homens, eles se encontram ali à beira da praia. E o texto diz para nós que estando eles ali, certamente molhados, com frio, não sabemos aqui exatamente que horas do dia era, mas o texto diz para nós que estando eles à beira da praia, alguém tem uma ideia, a ideia de fazer uma fogueira. Quem é que vai ter essa ideia? E quem é que vai sair para buscar gravetos para essa fogueira? É ele mesmo, o apóstolo Paulo, é o crente, porque o papel de serviço, a ideia de servir, precisa brotar no coração do cristão. Não pode se esperar de outro, senão do cristão, a atitude de serviço. Paulo nos mostra isso. E o texto diz que ele sai do meio daqueles homens e ele caminha para ir buscar gravetos. Quando ele estende a sua mão, sai do meio dos gravetos uma víbora, uma serpente, e essa serpente se agarra no braço do apóstolo Paulo. Preste atenção comigo, irmãos. Essa serpente tinha outros 275 homens para poder picar, mas ela acerta o crente. Talvez você já passou por isso. Mas por que comigo, Senhor? Por que só acontece comigo, Senhor? Porque logo comigo, olha o outro é ímpio, o outro não serve o Senhor. Mas entenda isso, meus irmãos. Muitas vezes, Deus, Ele permite que venha exatamente sobre o seu filho. A carta aos Hebreus vai dizer que Deus, Ele prova exatamente os seus filhos, Ele repreende os seus filhos, Ele disciplina os seus filhos, porque é aos seus filhos que interessa, porque os bastardos Ele descarta. Então não há questionamento quanto a isso. Quando o mal nos sobrevém, não é para perguntarmos a Deus por que veio na minha casa e não na do outro, mas o texto diz que Paulo arranca essa víbora, ele demonstra coragem, mas nessa hora, os bárbaros ali daquela ilha de Malta, entenda bárbaros aqui não como homens da caverna, mas na história que nós estudamos sobre o Império Romano, é que todos os povos que não pertenciam ao Império Romano eram chamados de bárbaros. Os bárbaros da ilha de Malta, eles olham para Paulo e dizem assim: verdadeiramente esse homem é um assassino, pois ele escapou do mar, mas quando desceu, quando entrou na praia, foi punido pelos deuses. Vai inchar, vai cair, vai morrer. O texto diz: não inchou, não caiu, não morreu. Na mesma hora, os homens olham para ele e dizem: ele é um Deus. Para não morrer, esse homem é um Deus. Perceba algo aqui, meus irmãos. A opinião dos homens é muito volátil. Não se apegue a elogios. Não se apegue a aplausos. Os mesmos homens que diziam ele é um assassino, agora não estão dizendo ele é um Deus. A opinião humana, meus irmãos, ela muitas vezes afeta e corrompe o nosso coração. Não se apegue a essas coisas. Paulo é um homem equilibrado. Paulo não se deixa levar quando é chamado de assassino para tentar se justificar e depois não quer o aplauso quando é chamado de Deus. Não. O texto diz que nesse momento ele começa a pregar o evangelho de Cristo. E o texto diz para nós que quando ele começa a pregar, eles trazem ali naquele momento o prefeito daquela ilha. O pai do prefeito, chamado Públio, estava enfermo. O texto diz que ele estava para morrer. O apóstolo Paulo ora por aquele homem, e aquele homem é curado. Deus salva, Deus cura. E naquele momento o texto diz que os maltenses, aqueles homens daquela ilha, eles preparam todas as coisas. Eles vão prover um novo navio, eles vão prover alimento, eles vão prover possibilidade daqueles homens chegarem ao destino que é Roma. Perceba isso, o vento não foi o fim. O vento não foi um erro de Deus, o vento foi o caminho da provisão que Deus prometeu para eles. Entenda isso para a sua vida. O vento, quando sopra na nossa embarcação, não é que Deus nos esqueceu, não é que Deus está nos levando para um lugar de sofrimento,
Mas quando o vento sopra, meus irmãos, é Deus nos levando para lugares onde a sua provisão, a sua providência vai se manifestar sobre nós. Paulo desejava chegar em Roma. Deus falou que ele chegaria em Roma, mas ele não chega em Roma do jeito que ele queria. Deus permite o vento, porque Deus cumpre os seus decretos, mas a forma de se chegar nos seus decretos é Deus quem realiza, é Deus quem faz. Quem sabe essa seja a palavra de Deus para o seu coração. Você que me assiste, você que me escuta, você que está vivendo um tempo de vento, um tempo de dificuldade, um tempo de naufrágio, um tempo de escassez. Quem sabe você seja essa pessoa, alguém que não tem uma palavra de esperança, alguém que pensa que vai morrer no meio do nada, mas esse texto mostra para nós que existe esperança, existe uma praia nos aguardando, existem pessoas que irão cuidar de nós e prover para a nossa caminhada, para que chegamos aonde Deus quer que cheguemos. Meus irmãos, que você possa deixar essa palavra entrar no seu coração, para que ela seja luz e vida para o seu coração. Nós iremos cantar uma canção nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar, onde você está, quem sabe aí com a sua família. Se você puder, coloque a mão na altura do seu coração, onde você estiver nos assistindo. Aproveite esse momento para receber essa oração, para orar também conosco, para adorar ao Senhor. Que Deus possa ministrar ao seu coração essa verdade. Nós cremos no que pregamos. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de providência. Por mais que muitas vezes ela seja dolorosa, ela nos machuque, por mais que para chegarmos na providência é necessário enfrentar o vento, a tempestade, nós cremos que o Senhor está no controle. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Adore ao Senhor neste momento, para que eu ore em seguida pela sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ainda que esteja tudo difícil, ainda que o mar pareça agitado, louve ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus. Eu apresento a Ti as nossas vidas que aqui estamos, e todos aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo, Pai. Vem sobre nós, Senhor, neste momento. Olha, Deus, para as nossas necessidades, para as nossas súplicas, para as nossas angústias, Deus, para aquilo que quem sabe, Senhor, tem tirado o sono deste homem, desta mulher, as preocupações. Quem sabe, Senhor, este navio está prestes a naufragar, Deus. Mostra para nós, Senhor, que ainda há esperança. Mostra para nós, Deus, que o Senhor tem preparado para nós uma providência, uma resposta. Ó Deus, eu creio em nome de Jesus, Pai. Quem sabe ainda esta semana, por esses dias, Deus, traga uma boa notícia, traga uma palavra para nós, Deus.
Levanta, Deus, ó Pai, nesses dias, como o Senhor levantou Paulo, para dizer para nós: não desanime, não pare, não desista, continue, não é o fim. Senhor, nós acreditamos nessa verdade. Portanto, Espírito Santo, aplica a Tua palavra aos nossos corações, Deus. Aplica a Tua palavra para que ela seja vida, para que ela, Deus, ó Pai, possa produzir em nós, Deus, vigor. Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Mais uma vez, declara esse coro, adore ao Senhor, cheio de gratidão por aquilo que Ele falou ao seu coração. Até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Estenda as suas mãos no seu lugar. Eu louvarei. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa celebração. Obrigado por tão grande privilégio, Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que esta ministração continue produzida em nossas vidas, Deus. Esperança, Pai. É o que oramos. Com as suas mãos estendidas em posição de receber, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. E se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar, em nome de Jesus.